nação cujo Deus é o Senhor, amém? Eu admiro, irmãos, essas mulheres, né? Mulheres guerreiras, né? Pois, mesmo diante de um dia, muitas das vezes cansativos, onde muitos homens, na verdade, não conseguem reconhecer o tanto, né, que a mulher trabalha, ainda que ela não seja de carteira assinada, mas a mulher normalmente, irmãos, ela trabalha dobrado, pois muitas às vezes não trabalham fora, mas em casa trabalham dobrado. A minha esposa, quando viaja, eu fico muito aperreado mesmo, porque tem que fazer comida, cuidar de menino. Então a mulher consegue, né, aturar uma criança, lavar roupa com um braço, mexer a panela com outro. Então a mulher, irmãos, só sendo uma mulher guerreira, né, para chegar aqui, irmãos, depois de um dia cansativo, às vezes de trabalho, às vezes do lar, e chegar na igreja, na presença de Deus, e ter toda essa alegria. A mulher, irmãos, somente com o Espírito Santo de Deus, ela consegue ter tanta alegria como temos esta noite vista em vocês. Então, desde já, quero agradecer, não é, aqui por meio do pastor Roberto, esse homem de Deus, que eu procurei esse homem, está aqui procurando o senhor, não estava lhe encontrando. Também receber aqui um agradecimento, nosso pastor Antônio, que nos convidou para ministrar, irmãos, a palavra de Deus, juntamente com toda a coordenação. Senhoras, parabenizar, não é? Pois é bem pertinente, irmãos, estarmos, né, todos, eu não de rosa, procurei uma camisa rosa, mas não tinha, não é, para vir também. Então tentei vir com uma vermelha bem próxima também, pois esse mês, irmãos, é um mês, não é, bem delicado, pois ele, segundo a tradição, é o tempo que a mulher mesmo, né, ela faz muitos exames. A minha mulher mesmo, louvado seja Deus, ela está viajando. Os meus 2 filhos estão no culto, né, na congregação, pois eu sou da Assembleia de Deus Missão, tá, irmãos? Pastor Raimundo, ali do Alto do Turu, área 126. Pastor Antônio esteve ministrando lá. E a minha esposa está viajando. E ela mesma, irmãos, está com 1 mês. Ela fez o exame de mama, irmãos, e ela estava angustiada, porque havia dado os caroços. E eu disse para ela não se preocupar. E o médico pediu para, né, fazer novamente o exame. E ela fez, deu novamente. Ela estava preocupada, angustiada. Eu disse, vamos orar. E nós oramos ao Senhor, igreja. E para a glória de Deus, ela pediram para repetir o exame de novo. E ela repetiu pela 3ª vez. Pediu para fazer tomografia. Repetiu de uma tomografia. E para a glória de Deus, irmãos, já não havia mais nada aparecendo nos exames. Então, louvado seja Deus por isso. E ela, graças a Deus, voltou a se animar, a se alegrar. Pois é preocupante, irmãos. Então, bem pertinente, né, estar de rosa as irmãs neste mês, irmãos, que é importante para todas as mulheres estarem se precavendo, né? Ainda mais com essa questão do câncer de mama e tudo mais. Então, Deus abençoe a todos, tá? Em nome do Senhor Jesus. A festa está linda, então vamos nos alegrar e abrilhantar ainda mais com a palavra de Deus. Abram as escrituras, irmãos, nos Salmos 51, que foi nos dado, né, este tema, tá? Salmo 51, só o verso 10, em nome do Senhor Jesus. Abram aí, verso 10 da palavra de Deus, onde diz assim, meus irmãos, Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Em outras versões, meus irmãos, vem dizer um espírito reto. Diga comigo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Só assim, irmãos, para aguentarmos as lutas do dia a dia, clamando ao Senhor. Mas, irmãos, eu quero trazer antes à memória dos irmãos o contexto deste verso, né? Pois o Salmo, ele não é composto por versículos, mas ele é composto por versos. E esse verso a qual nós lemos, irmãos, esta perícope, né, a qual nós iremos trabalhar, ela justamente, irmãos, ela está tratando aqui de algo que aconteceu com Davi, que é muito conhecido da igreja. E tradicionalmente, irmãos, Davi é considerado o autor deste salmo, não é? Pois ele cometeu algo gravíssimo, irmãos.
com Batseba e planejou, né, até mesmo a morte de Urias. Mas eu quero aqui, irmãos, falar aos irmãos sobre a importância de tirarmos lições, primeiramente dentro do contexto, porque esta passagem ela é linda, irmãos, mas quando olhamos para o contexto dela, é algo terrível que aconteceu. Aconteceu algo gravíssimo. Quando olhamos somente para esse versículo, que, meu Deus, é lindo. Mas quando olhamos para o contexto do que aconteceu, para que Davi chegasse a falar isso, irmãos, é gravíssimo. E é por isso que devemos compreender o contexto um pouco disso. Pois o que nós aprendemos em primeiro lugar, irmãos, é que Davi, em nenhum momento ele tenta se justificar. Pois o profeta Natã vai até ele, chamar a atenção de Davi, de uma forma que Davi, ele achava que ninguém sabia o que havia acontecido. Ele planejou a morte do seu soldado e achava que Deus não estava sabendo. E Deus então manda Natã até ele, irmãos. Mas quando Natã chega até ele, o que é lindo é que Davi ele não tenta se justificar. Davi ele não tenta colocar a culpa, irmão, em Batseba. E Davi também aqui, irmãos, ele assume uma postura que todo cristão deve assumir. Pois, irmãos, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, a gente vai ver que quando Adão ele transgride, Deus vai falar com Adão. E o que Adão faz? Adão diz: Senhor, a mulher que tu me deste é que me entregou do fruto. Quer dizer, Adão, então, de certa forma, ele tentou culpar a Eva. Ou indiretamente, irmãos, como se ele dissesse: olha, Deus, eu pequei porque aquela mulher que tu me destes é que me fez transgredir. O erro da nossa natureza humana, irmãos, é que muitas das vezes quando falhamos, quando nós erramos, muitas das vezes nós não queremos assumir os nossos erros, mas colocamos a culpa ou desculpa em alguém ou em outra pessoa. E Davi nos ensina, irmãos, que ele assume a total responsabilidade do seu erro, pois bem no versículo ou do verso 1, ele diz assim: ó, compadece-te-me, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi então, irmãos, dentro do contexto, Davi vai clamar a Deus, buscando pela graça, buscando pela misericórdia do Senhor. Porque, irmãos, ao contrário de Saul, então, ele faz ao contrário do que Davi ele faz. E é isso que devemos ter a atenção esta noite. Devemos ter cuidado com isso. Porque Saul, irmãos, por demorar a vinda do profeta Samuel para que ele fosse à batalha, ele faz algo ilícito que não era para que ele fizesse. E quando ele é chamado a atenção, em alguns momentos da vida dele, Saul começa a querer colocar culpa nos seus soldados, culpa no povo. E é esse cuidado que devemos ter de tirar lições para a nossa vida. Porque a palavra de Deus nos ensina, irmãos. No livro de 1 João, no capítulo 1, no verso 8 e 9, a Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então Deus, querido, Ele não olha justamente para aquilo que erramos, mas Ele olha para o mais profundo do nosso coração. Quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos os nossos pecados, pois a Bíblia diz que o Provérbios 28:13 diz que aquele que desce e deixa o seu pecado alcança misericórdia. Alcança misericórdia, irmãos. O Deus que nós servimos é um Deus de misericórdia. O provérbio nos ensina também que aquele que deixa o pecado, ele alcança misericórdia. Não devemos então, irmãos, simplesmente nos afastar de Deus. Porque quando nós pensamos, irmão, na nossa vida, é a primeira coisa que fazemos. Quando falhamos com alguém, quando falhamos com Deus, a primeira coisa que pensamos é deixar de vir à igreja, participar da escola dominical, culto de doutrina. Vem aquele desânimo, vem a vontade de ficar em casa mesmo,
Porque a gente pensa logo, não vale a pena, errei, falhei com Deus. Ei, querido, a Bíblia nos ensina que nós servimos um Deus de graça, um Deus de bondade, um Deus de amor. Deus não vê como o homem vê. Quando Samuel chegou lá na casa de Jessé, Jessé olhando os homens ali, os filhos, e Samuel, irmãos, vai lá e olha. Samuel estava achando que o filho melhor, mais forte na batalha, seria o escolhido. Mas Deus disse, não, Samuel, eu não vejo como o homem vê, porque eu vejo é o mais profundo do coração, da alma e do espírito. Deus é um Deus de graça e um Deus de misericórdia. Ele olha para a nossa alma, irmãos. Aquilo que o homem não pode ver, Deus vê. Aquilo que o espírito não pode ver, Deus vê. Porque às vezes a gente pensa que o espírito de alguém ou os olhos de alguém irão contemplar o que está no nosso coração. Não, querido. Dificilmente alguém verá. Mas o Deus que está lá no céu, Ele contempla a minha vida e a tua vida. E é Ele que vê a nossa vida, é Ele que conhece a nossa história, e é Ele que está regendo a minha vida, a minha casa, a minha família, e é Ele que tem uma nova história para mim e para você, independente do que fizemos, independente do que falhamos. Se nós nos arrependermos, Ele irá nos perdoar, nos purificar de toda injustiça, e iremos alcançar a misericórdia de Deus. Davi então, irmãos, ele faz isso. Ele sabendo disso, sabendo de tudo que ele havia feito de errado. Irmãos, e coisa ruim é quando falhamos com Deus em algo, quando pecamos ou transgredimos. Quantas pessoas talvez a gente já conhece, que errou em algum momento da vida e nunca mais voltou para a presença de Deus? Levante a mão quem conhece alguém assim. Levante. Se você conhece alguém que falhou com Deus em algo e acha que não vale a pena mais voltar, porque acha que Deus não vai perdoar. Quantas pessoas, irmãos, erraram em algum momento, pecaram ou transgrediram com Deus e achavam que Deus não se importava mais com ela. Mas não, Deus, Ele nos ama. Foi por isso que Ele veio enviando o Filho Jesus Cristo para morrer, igreja, na cruz, por mim, por você. Mas foi através da cruz que eu e você alcançamos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Através da morte de Jesus. Porque Ele nos perdoou. A Bíblia diz, irmãos, que o salário do pecado é diga comigo, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna é o que nos aguarda. A vida eterna é que nos espera, querido. Não é o sofrimento eterno, não é o Hades ou o Seol. O que nos aguarda é o céu de glória, onde estaremos um dia cantando o hino da vitória e juntamente com os anjos celestiais dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. É para lá que nós iremos. É para lá. E Davi, sabendo disso, então ele começa dizendo, bem no verso 10, ele diz: cria em mim, ó Deus. Irmãos, quando olhamos para esse texto, criar no hebraico quer dizer bara ou bará. Irmãos, que de certo modo está implícito somente em Deus. Eu quero dizer a você, o homem, a mulher, o jovem, podem fazer muitas coisas, mas criar, somente Deus tem autoridade e poder. Somente Deus cria, somente Deus faz, somente Deus transforma, somente Deus cura, somente Deus liberta, somente Deus transforma, somente Deus purifica, somente Deus levanta, somente Deus pode fazer todas as coisas. Somente Deus, irmãos. Mas no contexto hebraico, Davi vai dizendo então, irmãos, Senhor, cria em mim, ó Deus. E criar, irmãos, somente Deus pode criar todas as coisas. Pois quando olhamos para Colossenses, eu convido a você, Colossenses no capítulo, irmãos, 1, verso 16 e 17, para não ficar somente nas minhas palavras. Colossenses 1, verso 16 e 17 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus,
na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. É Deus, irmãos, que criou. É Deus que formou. É Deus que fez todas as coisas. E Davi, sabendo disso, então, irmãos, Davi vai dizer: Senhor, cria em mim. Porque, irmãos, criar um espírito, somente Deus faz essas coisas. Somente Deus pode fazer isso. Por isso, Davi vai e clama ao Senhor para que Deus crie nele. Mas criar o quê? Primeiro Davi diz: Senhor, cria em mim. Reconhecendo o poder, a autoridade. A mulher, ela pode ter filho, juntamente com o homem, mas quem forma a criança lá dentro do útero é aquele que conhece o meu DNA, o teu DNA, os nossos cromossomos. É Deus que cria, é Deus que faz, é Deus que forma. Então Ele fez você um verdadeiro adorador, para adorar em espírito e em verdade, para a glória de Deus. Foi Ele que te criou, foi Ele que te formou para a sua glória e para o seu louvor. Nós não fomos criados para outro fim, igreja. Nós não fomos criados para sofrer. Nós não fomos criados, irmãos, para perecer. Muitas das vezes nós é que escolhemos esse caminho. Muitas das vezes sofremos por atitudes erradas, por decisões precipitadas. Mas Deus não nos criou para isso. Deus te criou. Foi para a glória, para o louvor do seu santo nome. Mas ainda assim, mesmo diante as lutas, mesmo diante as dificuldades, Ele diz na sua palavra que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Por isso Ele nos criou. Ele nos criou com este propósito. Esse foi o plano de Deus, irmãos. Não há outro plano. Quando Ele cria, na Bereshit, ou no princípio de Gênesis, quando Ele cria o homem e a mulher, o propósito e o plano de Deus foi de fazer família e de glorificar o teu nome. E ainda que o homem vai se corrompendo, vai se afastando, ainda assim Deus vai olhando para a nossa mente, o nosso coração. E quando o homem vai, irmãos, pecando no princípio da eternidade, Deus então, Ele vai e olha para mim, para você, com olhar de misericórdia, e envia Jesus para olharmos para Ele, pois Ele diz em sua palavra que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E quando olhamos para Ele, nós alcançamos a graça, a redenção, o amor e o perdão dos nossos pecados. Davi então diz: Senhor, cria em mim um coração puro, irmãos. Irmãos, e agora, como ter um coração puro? E quando olhamos para essa passagem, a gente sabe, irmãos, que a Bíblia nos ensina que o coração, ele é... Pronto, como é seu nome? Quem falou primeiro? Como? Amém, querida Júlia. O nosso coração, ele é enganoso. Jeremias, capítulo 17, verso 9, irmãos. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. Por isso devemos ter muito cuidado com essas questões de coração. Porque, irmãos, quantas pessoas às vezes prometem um amor eterno. Eu te amo de todo o meu coração, mas no primeiro momento trai. No primeiro momento abandona. No primeiro momento deixa. Então às vezes a pessoa diz: porque eu te amo do meu coração. Mas, irmãos, quantas pessoas foram enganados? Quantos homens abandonaram uma mulher? Quantas mulheres abandonaram um homem? Quantos pais abandonaram o filho? Ou quantos filhos abandonaram seu pai, em que outrora disseram: eu te amo? O nosso coração, ele é enganoso, mas Deus, Ele pode purificar, Ele pode transformar um coração enganoso em um coração verdadeiro, de um adorador, para a sua glória e para o seu louvor. Por isso que no livro de Mateus, no capítulo 5, verso 8, irmãos, a Bíblia vai dizer que os puros
de coração verão a Deus. Mas como ter um coração puro? Aqui está falando, irmão, justamente, não é, de pureza. E quando a gente fala de pureza no hebraico, é tahor, que quer dizer sem manchas. Do latim é puros, sem mistura. Quer dizer, um coração puro, igreja, é você não se misturar com as coisas porque nós não podemos servir a dois senhores. E ter um coração puro é você não misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Ter um coração puro, igreja, é sem manchas. Viver na transgressão, no pecado e continuar. Sem parar, continuar pecando, transgredindo. Porque falhar, todos nós iremos falhar. Errar, todos nós iremos errar, irmãos. Porém, nós devemos entender que nós falhamos, mas o Deus que nós servimos é perfeito. Quando aquela mulher foi pega em adultério, segundo a cultura judaica, eles deveriam ser apedrejados, não só a mulher. Para vocês verem, irmãos, como o homem, ele engana, ele mente, para tentar matar a Jesus. Quando aquela mulher foi pega em adultério, levaram só ela, e o homem não levaram. E chegando lá, disseram: mestre, essa mulher foi pega em adultério, e segundo a lei de Moisés, nós deveríamos apedrejá-la. E assim são a humanidade, as pessoas. Quando falhamos, a primeira coisa que eles querem é apedrejar. Ou a primeira coisa que nós queremos é jogar pedra em alguém. Porque errou, porque falhou, porque pecou. Mas Jesus, olhando, irmãos, para os olhos e o coração de cada um, Jesus vai e diz: quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Aquela mulher, meu irmão, segundo a Bíblia, ela estava de cabeça baixa, imaginando talvez seria o último dia de vida, o último dia que ela estaria naquela terra, naquele momento, esperando já receber as pedradas. O inimigo das nossas almas, ele veio para matar, ele veio para roubar, e ele veio para destruir. Mas aquele que vive e reina, ele vive e veio para desfazer todas as obras do maligno. Jesus veio para desfazer todo este mal. E aquele, irmãos, que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E isso é pureza de coração. Aquela mulher foi pega em adultério, irmãos, errou, falhou. Mas Jesus, ele olha para um coração arrependido, que está buscando uma pureza de coração. Aí eu pergunto: mas como nós iremos ter essa pureza? Como purificar o nosso coração? Irmãos, e meditando esse texto ao longo desses dias, eu disse: Senhor, mas como purificar? Às vezes, irmãos, a gente mistura as coisas de Deus. Ouve música do mundo e música da igreja. Às vezes a gente serve as coisas do mundo, não é no trabalho algumas coisas, mas às vezes coisas particulares, que era para a gente estar na casa de Deus e prefere estar nas coisas do mundo. Irmãos, nós devemos aprender que a pureza de coração, ela vem de Deus. Como então deixar o coração puro? O livro de Romanos, no capítulo 10, no verso 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então venha para a casa de Deus ouvir a palavra do Senhor, pois está escrito no livro de 1 João, capítulo 15, verso 3, João, o Evangelho, ele diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então quando você ouve a palavra, Deus purifica a tua mente, Deus purifica o teu coração, Deus purifica a tua alma, Deus purifica o teu espírito pela palavra de Deus. Então não deixe de faltar a escola dominical. Venha, não falte aos cultos de doutrinas. Venha para a EBD. Estamos chegando a um tempo de dificuldades. Irmãos, quando é para ir para a igreja, parece que há tanto empecilho, tanta luta, tanta dificuldade. E o mundo vai nos empurrando como uma enxurrada de maré, irmãos. Por meios de redes sociais. Facebook, TikTok, Hawaii, Instagram e tantas coisas. Não estou dizendo que é errado ou pecado ter isso. Mas não deixe essas coisas misturarem o teu coração. Porque Deus, Ele quer um povo separado. Por isso Ele disse a Abraão: sai da tua
casa, da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, porque de ti farei uma grande nação. E se você, mulher de Deus, hoje está aqui, é porque Deus te separou para a sua glória, para o seu louvor, e para que através de você as famílias, as vidas sejam alcançadas e o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Seja glorificado, querido. Você foi chamado, e para estarmos sendo purificados somente por meio da palavra. Pois o Salmo 119, ele diz no verso 10 e 11: guardei, diga comigo, guardei, não, falou errado, todo mundo junto, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se você guardar a palavra do Senhor, o teu coração será puro, a pureza de Deus estará dentro do teu coração, e tu irás então glorificar o nome do Senhor, onde você estiver, quer seja no trabalho, quer seja na escola, todos dirão: essa é serva do Senhor, porque o coração dela é puro para a glória de Deus. Então dê um glória, querido, e diga glória a Deus. Porque Deus, irmãos, Ele te escolheu, e Ele quer purificar o teu coração. Ele quer trazer pureza através da sua palavra. E é a palavra que nos limpa, nos purifica. Por isso o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E o texto vai continuando, irmãos. E é tão pequena essa perícope, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim. Outra passagem que a gente pode, irmãos, tirar para nós: e renova em mim. Coloca a mão no teu coração esta noite. Opa, estou no direito, né? Para cá. Diga comigo: Senhor, renova em mim um coração puro. Irmãos, renovar na cultura judaica cristã, renovo significava broto verde ou ramos, que significa, irmãos, transformar-se algo novo, não é? Em algo melhor. Irmãos, agora como iremos buscar ou ter este renovo? O profeta Isaías, ele disse que haveria de vir um renovo. 750 antes de Cristo, Isaías profetiza no livro dele, no capítulo 11, verso 1 e 2, Isaías diz que haveria um broto, ou iria brotar um renovo. E eu quero dizer, irmãos, que dificilmente o homem por si só, ele consegue se renovar. Mas, se nós cremos em Cristo, que foi o enviado de Deus, nós iremos, irmãos, ser renovado a cada manhã, pois é Deus que restaura, é Deus que renova, é Deus que purifica, é Deus que traz de volta aquilo que se perdeu. Davi, irmãos, quando pecou, Davi perdeu a alegria da salvação, e é por isso que ele vai dizer: Senhor, traz de volta. Nesse texto do capítulo 51, irmãos, ele vai dizer: Senhor, traz de volta a alegria da minha salvação. Quantos de nós, às vezes, irmãos, estamos entristecidos por alguma coisa que aconteceu no lar, com o marido, com o filho, às vezes no trabalho, às vezes uma ofensa, às vezes algo que deu errado, até mesmo na igreja. Porque, irmãos, às vezes a gente pensa assim: rapaz, não vou congregar nessa igreja porque essa igreja só é isso, é aquilo outro, é que fuxico. Irmãos, para onde nós formos será do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a igreja somos nós. A igreja somos nós. E quem deve se consertar não é a igreja. Quem deve se consertar é eu mesmo, porque a igreja sou eu. A igreja é de Cristo e Deus é o cabeça da igreja, e você faz parte desse corpo, e você foi chamado, foi para glorificar, exaltar, bendizer aquele que vive e reina para todo sempre. Nós somos chamados para isso.
Eu sei que não é físico, não é fácil. Às vezes machuca, a gente chora. Pensa em parar, pensa em desistir. Irmãos, e quando a gente cai, dificilmente alguém estende a mão. Mas olhemos para a parábola do bom samaritano, que foi lá e estendeu a mão. Nós fomos chamados, irmãos, para sustentar, para ajudar. Por isso que Davi disse: Senhor, renova em mim. Porque Davi, irmãos, estava triste, abatido, desanimado. Ele achava que estava perdido. Por isso que Davi, ele clama ao Senhor dizendo: cria em mim. Se nós, irmãos, olharmos para Cristo, clamarmos a Ele, Ele irá trazer um espírito de renovo para mim, para você, porque Jesus, Ele veio, e quando Ele veio, irmãos, muitos não deram crédito, é tanto que a Bíblia, ela vai narrar, irmãos, e dizer que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O povo judaico, eles não receberam Cristo como Senhor, eles não receberam Cristo como Salvador. Mas eis, irmãos, que Deus olhou dos céus, Ele contemplou a minha vida e a tua vida desde a criação do mundo, e Ele diz então que Ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E esta noite você pode glorificar, você pode exaltar, porque você é filho de Deus, renovado, restaurado, abençoado para a glória de Deus. O renovo vem em Cristo. Ele é o teu renovo, é Jesus. Ele é que enxuga as tuas lágrimas. Ele contempla a tua vida. É Ele que te levanta quando tu cai. É Ele que te sustenta quando tu está abatido. É Ele que te dá força quando tu estás caído. É Ele que te faz caminhar quando você diz: Senhor, eu já não posso mais. Ele vem e te renova e te restaura a cada manhã, para você se colocar de pé e dizer: Senhor, obrigado, porque esta manhã o Senhor me deu vida e esperança para estar nessa terra. Não é fácil, irmãos. Não é fácil continuar quando tudo está ruim. É fácil adorar quando tudo vai bem. É fácil glorificar, estar na igreja. É fácil se envolver, participar dos trabalhos. Mas quando tudo vai mal, a gente pensa em parar e desistir. Mas Jesus veio como um renovo sobre a minha vida e a tua vida. E o salmo vai continuando, porque ele não para. O salmista vai dizendo então: renova em mim um espírito reto. Ou em outras versões, talvez esteja em tuas mãos, um espírito firme. Ou em outras versões, que eu acho mais lindo, ele diz: renova em mim um espírito inabalável. O espírito inabalável, irmão, não é qualquer um que tem. Porque quando se fala, irmãos, de espírito inabalável, quer dizer que é aquele que confia em Deus e não se abala diante das dificuldades, das adversidades. Irmãos, e não é qualquer um que tem um espírito assim. Não é qualquer um que tem um espírito que não se abala diante de uma circunstância difícil, de perda, de enfermidade. É difícil quando você abre a geladeira e está só água. É difícil quando você, irmão, está desempregado. É difícil quando as coisas estão difíceis. É difícil quando a gente está com tudo isso e está sem Deus. Mas mesmo, irmãos, sem ter tudo isso, quer seja um trabalho, quer seja a geladeira só com água, mas se você tem Deus na tua vida, Deus no teu coração, você vai abrir a geladeira e vai dizer: Deus seja glorificado, porque é Ele que cuida de você, é Ele que te sustenta, é Ele que abre a porta, é Ele que fecha a porta, é Ele que abre a janela, é Deus que faz você, irmãos, continuar. Mas aquele que tem um espírito inabalável. Por isso que Davi, sabendo disso, ele diz: Senhor, irmãos, é tão lindo, porque olha o oposto disso. Uma pessoa que não é inabalável, ela é inconstante, ela é insegura. O oposto disso, ela não é constante, ela é momentânea.
Hoje ela está bem, amanhã ela está mal. O oposto disso. E Davi então vai dizer: Senhor, cria em mim um espírito firme e inabalável. Quer dizer, Senhor, me sustenta, porque quando eu cair, o Senhor vai me levantar. Quando eu falhar, o Senhor vai me ajudar. Davi está dizendo: Senhor, me sustenta. Por isso que o Salmo 125, no verso 1 vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas são firmes para todos sempre. E esta noite, querido ou querida, se você está para glorificar, mesmo a luta, Deus está te sustentando, para ter um espírito inabalável para a sua glória e para o seu louvor. Os que confiam no Senhor, irmãos, esse espírito inabalável, eu vim me tornar em um instante. Irmão, a pessoa não está uma tocha viva, e hoje ela está uma tocha apagada. Não. Aquele que tem um espírito inabalável, ele mesmo em meio às tribulações, ele vai dizer: o meu rei, ele vive e reina para todo sempre, mesmo em meio às adversidades, ele não se deixa levar. Por isso Davi diz: Senhor, cria em mim um espírito reto, um espírito firme, um espírito inabalável. E se nós tentarmos sozinhos, irmãos, nós não iremos conseguir. Não é à toa, para mim finalizando, que as pessoas lá fora, elas podem ter carro, casa, dinheiro, riqueza, beleza, mas tiram suas vidas, matam a esposa, matam o marido, porque o espírito, irmãos, ele não se contenta somente com as coisas do mundo. As pessoas, elas vão se destruindo, mas aquele que tem o Espírito de Deus, independente das circunstâncias, eles não se abalam. E se nós tentarmos sozinhos, confiando no dinheiro, na casa, no marido, ou na esposa, ou no filho, nós iremos nos abalar. Mas se nós confiarmos em Cristo, olhar para cima, por isso que Davi, quando se encontrou sozinho, ele vai salmodiando e dizendo: Senhor, o que será de mim? E então ele diz que ele olhou para o monte. Olhar para o monte, querido, é levantar a cabeça. Ei, querido, levante a tua cabeça, porque há um Deus no céu que sabe de todas as coisas e pode todas as coisas. Então levanta a cabeça, não desiste, porque às vezes pensamos em desistir. Olhar para o monte é olhar para cima, e quem está lá em cima é aquele que te sustenta, é aquele que tem autoridade em suas mãos, é aquele que sustenta as estrelas, é aquele que sustenta as nuvens, é aquele que sustenta o sol, é aquele que sustenta a lua. Quem está lá em cima, querido, te contemplando, é aquele que criou os céus e a terra, o Deus Criador, que Davi começou dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Fique de pé neste momento, querido. Fica de pé, não aqui. Louvando, adorando. Estavam chorando, mas vieram, porque Deus criou em você um coração puro, um espírito inabalável. Quantos de nós às vezes chegamos na casa de Deus dando tudo errado? Mas se você chegou aqui, é porque Deus tem algo especial na tua vida. Então não desista da tua família, não desista do teu marido, não desista da tua casa, porque, irmãos, as mulheres, como foi louvado, as mulheres são mulheres guerreiras de Deus, porque mesmo sem ter às vezes, e por um momento, a companhia do marido, irmãos, por um momento eu digo, porque um dia minha esposa também caminhou sem mim, mas ela ia andando longe, irmãos, para a igreja, e eu lembro que ela andava e me convidava, eu disse: não, vai, e eu sempre dizia: vai. E ela ia embora, e quando ela voltava eu nem estava em casa, estava nele dobrado, até um dia em que o Senhor tocou no coração, e eu decidi dizer: eu quero ir contigo também à igreja, eu quero servir esse Deus, eu quero estar contigo de lado, glorificando e exaltando ao Senhor. Então não desista, mulher guerreira. Senhor, para que Ele crie no seu espírito
para continuar. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Jesus de Nazaré, esta noite, Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos ao teu santo nome, porque tu és santo. Parou este por meio dessas mulheres valentes, Pai, que vieram, se dispuseram, prepararam, Senhor, os ornamentos, prepararam, meu Deus, as fardas, os convites, e vieram, Senhor, meu Deus, quando o marido não aceita, quando o filho não está junto. Não é fácil quando as lutas vêm, não é fácil quando o mar se levanta, a tempestade. Mas a tua palavra diz que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. E agindo, Senhor, ninguém impedirá. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor deu vitória às tuas filhas, para que ao longo desses 10 anos, Pai, elas pudessem se reunir novamente com o maior número de mulheres, para bendizer ao teu nome, para glorificar nos 10 anos que o Senhor escolheu essas mulheres, onde tem aumentado o número. E nós oramos juntos para que o Senhor multiplique o número de mulheres valentes, o número de mulheres salvas, para que estejamos aqui em maior número, glorificando, exaltando ao teu santo nome. E as que vieram, Pai, quebrantadas de coração, o Senhor diz em tua palavra que o Senhor não rejeitará um coração quebrantado e contrito. Assim sustenta a tua filha, renova a fé, a alegria, a esperança, pois Davi estava triste, abatido, chorando, e ele disse: Senhor, traz de volta a alegria da salvação. E nós agora oramos, declarando a vitória na vida da tua serva, na casa dela, na família, do marido, do filho, da vizinhança, na igreja. Nós declaramos agora, em nome de Jesus, o Todo-Poderoso, a vitória, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, pois o que importa, Senhor, é que a tua igreja diminua e o Senhor cresça para a glória de Deus. Sustenta teus filhos, sustenta tuas filhas, e que o teu nome seja glorificado. Aleluia. Nos céus, oportunidade, irmãos, mais uma vez, e que Deus continue derramando